Olá pessoal, estamos aqui mais uma vez com a sessão do Clinical Case Discussion. Clinical Case Discussion é uma plataforma de casos clínicos onde todos vocês poderão acessar os casos clínicos de diversas especialidades de clínica médica e tentarem exercitar as suas habilidades no diagnóstico das diversas patologias. E hoje aqui nós estamos mais uma vez com a convidada mais do que especial. A convidada de hoje é a doutora Ládia Betânia, dermatologista formada em São Paulo, no Hospital Servidor Público Estadual Francisco Morato, e é dermatologista aqui em Natal, muito atuante na clínica Ládia Fernandes. Doutora Ládia Fernandes, muito obrigado pela sua presença, é uma grande satisfação tê-la conosco. Eu que agradeço, Gugel, é uma alegria enorme estar aqui, acho o seu Clinical Case Discussion maravilhoso, tenho acompanhado e estou muito feliz de ter sido convidada. Excelente. E vamos então para o caso de hoje. Como não haveria de ser diferente, o caso de hoje é de dermatologia e vamos apresentar um paciente masculino de 29 anos, pardo, com história clínica de há 2 anos, com lesões recidivantes, pruriginosas nas nádegas, região inguinal bilateral, cotovelos, região extensora dos antebraços. Realizou com vários dermatologistas tratamentos para diversas doenças, entre elas escabiose e alergias, sem melhora. De antecedentes pessoais patológicos, teve hepatite A na infância e varicela, não tinha nenhuma queixa no trato gastrointestinal e usava eventualmente Anador, uma vez por mês. Ao exame físico, apresentava vesículas serosas sobre uma base eritematosa, algumas agrupadas no couro cabeludo, nos cotovelos, nos joelhos e na região lombar. Podemos ver as imagens? Essa é a primeira imagem, essas lesões a nível do cotovelo e nos joelhos, lesões nos cotovelos, em ambos os cotovelos. Eu acho que nós temos outra imagem. E mais essa imagem. Então, diante dessa história clínica, desse exame físico, eu passo a palavra para a doutora Ládia fazer suas considerações. Então, quando a gente vê um quadro assim, o paciente com lesões, com vesículas, com a queixa de prurido e lesões já pruriginosas, quando a gente examina, vê a localização, joelho, cotovelo, couro cabeludo, região lombosacra, isso nos leva a pensar, bom, se tem vesículas, então eu tenho que raciocinar dentro do grupo das lesões vesicobolhosas. Lesões vesicobolhosas com prurido, o dermatologista já vai pensar, é um dermatite herpetiforme, é um pemphigoide bolhoso, ou se trata de uma farmacodermia, uma reação a um medicamento que o paciente está tomando. Ele tinha uma história, né, um histórico de tomar de pirona, eventualmente, e não era compatível com o surgimento das lesões. Então, muitas vezes ele tomava e não aparecia, ou estava com as lesões e não tinha tomado. Então, fica mais ou menos descartado. Mas as principais hipóteses seriam dermatite herpetiforme e o pemphigoide bolhoso. E numa das imagens, a gente vê, inclusive, imagens cicatriciais, né? Umas manchinhas claras, outras manchinhas escuras, que são de lesões anteriores que ele teve, que romperam no anterior. Passe o anterior, por favor. A foto anterior. Isso, aqui nessa a gente vê vesículas íntegras, algumas meio hemorrágicas, né? A gente vê que machucou e vê lesões exulceradas pelo prurido, e conseguimos ver também lesões cicatriciais, áreas mais escuras em algumas áreas, outras hipocrômicas, mostrando que as lesões são pruriginosas e que o paciente mexe mesmo, coloca a mão, escoria. Isso é bem clássico dos pacientes com dermatite herpetiforme. Ok. Doutora Ládia, nós temos um grupo de estudantes muito curiosos para entender como vocês, dermatologistas, fazem o exame físico. Como são as lesões básicas de um exame físico de dermatologia, antes de a gente avançar no diagnóstico desse caso em particular? Entendi. Na dermatologia é fundamental identificar que lesão a gente está vendo. Então, existem as máculas, que são aquelas lesões que não têm relevo nenhum. Então, você pode ter uma mácula eritematosa, uma mácula hipocrômica, uma mácula hipercrômica.
E aí você vai direcionar seu diagnóstico pensando em doenças que causam esse tipo de lesão. Existem as pápulas, que são aquelas que têm um relevo. E aí você pode ter pápulas de vários tipos, pápulas eritematosas, pápulas violáceas, que são bem típicas, por exemplo, do líquen plano, pápulas poligonais. Então, o tipo de lesão ele é fundamental. E existem as lesões eritema-descamativas. Você tem eritema e tem descamação. E aí você vai direcionar seu pensamento para o grupo de doenças eritema-descamativas. E existe o grupo das doenças bolhosas, onde as lesões são vesículas e bolhas. E pústulas às vezes tem também, né? Então, na dermatologia, o grupo de doenças, ele é pensado a partir da lesão elementar. Então, identificar a lesão elementar é fundamental para o diagnóstico. E nesse caso, a lesão elementar aqui são vesículas firmes, conteúdo a maioria serosos, né? Sendo que algumas já estavam hemorrágicas. Então, aí nós teríamos então as hipóteses diagnósticas, conforme você mencionou, a dermatite herpetiforme, dermatite de Doringenbuck. Durenbock, que foi quem descobriu e descreveu a doença. O pemphigoide bolhoso e a farmacodermia. Há forma de fazer alguma diferenciação no exame físico? Alguma coisa no exame físico daria para diferenciar uma das três ou o exame físico é absolutamente idêntico? Não dá para diferenciar, tanto que a primeira hipótese de fato é a dermatite herpetiforme, porque vesícula, a localização, porque a dermatite herpetiforme, as lesões são tipicamente localizadas nas regiões extensoras. Então, cotovelos, joelhos, região sacral, couro cabeludo é uma área que também pode haver, raramente região inguinal. Então, a localização é muito típica. E o fato de ter o prurido chama muita atenção para a dermatite herpetiforme. O pemphigoide bolhoso também pode ter essa localização, no entanto, as lesões são bolhas, elas são maiores. E assim, mais extenso o quadro, pega muito também dorso, abdômen, região anterior das coxas, é mais espalhado. Então, esse caso, ele realmente chama mais atenção para a dermatite herpetiforme. Mas, claro que para o diagnóstico a gente precisa minimamente de uma biópsia de pele. Ok, nós temos essa biópsia de pele. Então, a biópsia na hematoxilina eosina mostra, então, uma bolha subepidérmica, que significa o quê? Que a clivagem ela é realizada acima da camada basal. E o teto da bolha é feito pela epiderme completa. Pode olhar que ali, na gravura, a gente vê bem direitinho, na foto a gente vê bem direitinho que o teto da bolha é composto de várias camadas de células epidérmicas. Então, a bolha que ela é firme, ela não rompe facilmente. E o conteúdo dessa vesícula é composto por neutrófilos, que são assim, a célula principal no pemphigoide bolhoso, é um infiltrado de neutrófilos. E na papila dérmica, você vê também o acúmulo de neutrófilos, formando até microabscessos, que se chama, né, microabscessos típicos na região da papila, pela quimiotaxia de neutrófilos que ocorre nessa doença. Excelente. Veja o próximo, por favor. Próxima imagem. Aqui o detalhe do conteúdo da vesícula, mostrando os neutrófilos e alguns eosinófilos, que podem ocorrer também. Agora, a biópsia a biópsia clássica, né, que você vai colocar no formol para levar e tudo, o ideal é que se biopsie, porque é isso que eu esqueci de falar. Na dermatologia, quando você vai biopsiar, é fundamental você escolher a lesão que você vai biopsiar. Então, para mandar para o HE, você vai colher, de preferência, uma vesícula íntegra. Se não houver uma vesícula íntegra, pode ser uma pápula, porque às vezes antes da vesícula aparecer, pode ter só uma pápulazinha, uma plaquinha urticada, antes da lesão final, né? Você vai biopsiar esta lesão. E para a imunofluorescência direta, que é um exame fundamental no dermatite herpetiforme, você vai biopsiar uma área perilesional, então uma pele sã ali em volta da vesícula. Aí você vai mandar para a imunofluorescência direta esse material, porque ali sim, é o patógeno homônico da dermatite herpetiforme, você encontrar os depósitos de IgA de forma granular, tanto na zona da membrana basal como na papila dérmica. Tem uma imagem mostrando isso aí.
Então, aqui, mostrando ali claramente o depósito de IgA, né, que foi o anticorpo testado, formando grumos, tanto na papila como na junção dermoepidérmica. A imagem de baixo mostra uma distribuição linear, é só para fazer a diferença de uma dermatose chamada dermatite por IgA linear, que ela é muito parecida com a dermatite herpetiforme na biópsia, no HE, ela é difícil distinguir, mas na imunofluorescência a IgA se distribui, o imunocomplexo se distribui assim, de forma linear. E clinicamente ela é bem diferente, as lesões são mais periorificiais, são vesículas também, mas localização diferente. Então, a imunofluorescência direta do tecido é o exame, é o padrão ouro para o diagnóstico da dermatite herpetiforme. Com essas duas, o HE e a imunofluorescência, você fecha o diagnóstico da dermatite herpetiforme. Perfeito. Temos mais alguma coisa? Esse é o resultado, né, do exame. Uhum. O AP foi típico e a imunofluorescência direta mostrando o depósito de IgA granular nas papilas dérmicas. Entendo o diagnóstico da dermatite herpetiforme. Você ia perguntar alguma Não, coisa? pode falar, por favor. Entendo o diagnóstico da dermatite herpetiforme, como é que a gente vai conduzir esse paciente, né? Isso. Então, é importante fazer um hemograma de base para o acompanhamento do tratamento. A pesquisa da G6PD, porque é uma enzima que ela é fundamental a gente saber se está ok, porque o tratamento de escolha para a dermatite herpetiforme é a dapsona. E em pacientes com deficiência da G6PD, não é que a gente não possa usar, mas vai ter que ter uma vigilância muito maior, né? Também a gente pede as bilirrubinas, enzimas hepáticas, função renal para acompanhamento do tratamento. E também se pesquisa alguns anticorpos por conta da associação da dermatite herpetiforme com outras doenças autoimunes, como doença da tireoide. Então, a gente pede função de tireoide, pede glicose, porque alguns pacientes têm diabetes tipo 1, então é importante pedir. E a pesquisa também, anticorpos anticélulas parietais gástricas, fator nuclear, porque é comum não, né? É mais comum nesse paciente a associação com lúpus eritematoso sistêmico e também síndrome de Sjögren, por isso que a gente pede anti-Ro. E pode ser feito o pedido dos anticorpos, né, antitransglutaminase, que é positivo na dermatite herpetiforme, né? Conforme aqui a gente viu, esse paciente tinha hemograma normal, glicose, a G6PD dele 98%, então a gente começa o tratamento com certa tranquilidade. Todos esses outros exames solicitados, a bioquímica, os anticorpos em busca de outras doenças autoimunes foram normais. E a pesquisa da antitransglutaminase, né, a IgA 425, então bem acima do número normal, que é o esperado na dermatite herpetiforme. E IgG negativa, porque é uma doença por IgA mesmo. Tendo os exames, né, o tratamento da dermatite herpetiforme, ele básico, dieta livre de glúten, né? Porque assim, a gente nem comentou, mas a dermatite herpetiforme hoje até é considerada como ela é muito associada à doença celíaca, né? Até lhe pergunto, você vê na sua prática, você como gastro, vê a associação dos seus pacientes celíacos com dermatite herpetiforme? Não, na prática a gente vê os pacientes celíacos, mas eu vejo poucos casos de dermatite herpetiforme. É isso que eu ia lhe perguntar, qual a incidência da dermatite herpetiforme na doença celíaca como um todo, porque a percentual deve ser pequeno, O não? percentual é bem baixo, eu não sei exatamente o percentual, mas é bem baixo. Agora, todo paciente com dermatite herpetiforme, se você for fazer uma biópsia de intestino delgado, você vai encontrar as alterações da doença celíaca, mesmo que ele seja assintomático, que na maioria das vezes é. Tem até alguns autores que colocam que a dermatite herpetiforme faz parte do complexo da doença celíaca. Então, mesmo ele assintomático, ele tem as alterações intestinais. Então, a patogênese dos dois é intimamente ligada. Eles têm o mesmo background genético, eles têm a hipersensibilidade ao glúten e eles têm o anticorpo antitransglutaminase positivos. Então, tem essas três características que são semelhantes nas duas doenças. E aí o tratamento instituído, dieta livre de glúten, ela é obrigatória.
Porque sem a dieta livre de glúten, a gente não consegue resolver a dermatite herpetiforme só com medicamento. Se você opta por fazer só a dieta livre de glúten, o paciente vai demorar em torno de 1 ano a 2 anos para ficar livre da doença. Então, não se recomenda fazer isso. Normalmente, a gente orienta a dieta e entra com a dapsona. A dose varia de 25 a 200 miligramas dia, mas geralmente tem um consenso de se começar com 100 miligramas e observando a resposta ao prurido. É impressionante, é horas. O paciente começa a tomar dapsona, em poucas horas ele se livra do prurido. As lesões as vesiculosas vão melhorando gradativamente, mas o prurido é rápido, é até um teste terapêutico. A resposta é muito ligeira. E a gente pode, em alguns casos mais resistentes, usar um corticoide de forma localizada. Algum lugar que não está resolvendo, você pode complementar com corticoide tópico. Corticoide sistêmico não funciona na dermatite herpetiforme. E a evolução desse paciente, né, bem interessante, houve a melhora do prurido em 24 horas e a regressão progressiva das lesões ao longo de 2 semanas. No entanto, vamos passar um pouquinho, próximo. O monitoramento. Sempre que se usa dapsona, a gente recomenda 1 vez por semana o acompanhamento do hemograma, a cada 15 dias, 1 vez por semana no primeiro mês, a cada 15 dias no segundo e terceiro mês, e depois 1 vez por mês a partir do 4º mês, pelo risco da hemólise que pode ter pela dapsona, né? Você pode ter anemia hemolítica, mesmo que você tenha G6PD normal. Então, esse paciente, no 20º dia de tratamento com a dapsona, apresentou icterícia e cefaleia. O hemograma, né, você teve uma diminuição da hemoglobina, houve uma hemólise realmente, os reticulócitos 2,5%, mostrando que houve de fato hemólise. Os demais exames, a bilirrubina total 5,2, as custas principalmente da indireta 4,9, né, que é típico de hemólise. E as enzimas hepáticas ok, sem problema nenhum. Então, ele teve uma anemia hemolítica pela dapsona e a dose foi reduzida para 50 miligramas dia, porque assim, não é obrigatório você suspender com esse nível que ele teve, não. Você pode só reduzir e acompanhar. E ele foi melhorando, depois ele foi também melhorando das lesões cutâneas e a dose reduzida para 25 miligramas dia, depois para dias alternados, depois foi suspensa a dapsona e ele ficou só com a dieta livre de glúten. E a evolução é muito boa quando você consegue. Agora, é uma dieta muito difícil de fazer. Sim. Né? Sim. Nem todo mundo adere fácil, precisa ter uma equipe multidisciplinar muito boa, dando incentivo ao paciente motivado e realmente consciente da necessidade da adesão completa à dieta. Exato. Né? Na prática clínica, foi muito interessantíssimo caso. Eu parabenizo a Ládia por ter trazido esse caso para a gente, porque hoje em dia, há 20, 30 anos atrás, antes do advento da internet, a clientela não conhecia muito bem o que era o glúten, nem muito menos a doença celíaca. E hoje em dia, graças à difusão do conhecimento através da internet, muitas vezes os pacientes já chegam no consultório dizendo: meu problema deve ser o glúten. Né? E eu estou com essas feridas aqui. Olha, minha vizinha disse que isso é o glúten, o que é que o senhor acha? e esse caso de hoje é muito bacana para mostrar a todos que nos assistem, aos estudantes de medicina, que existem lesões de pele e lesões de pele. E que uma coisa não quer dizer que seja a outra. Né? Então, saber fazer bem um exame físico em dermatologia é claro que existe o especialista, né? Sim. Mas o clínico ele tem que ter um conhecimento mínimo para botar o olho e dizer: isso não parece ser dermatite herpetiforme e provavelmente a senhora não tem intolerância ao glúten, mas só uma sensibilidade ao glúten, que é o que a maioria das pessoas tem. Não tem a doença laboratorialmente confirmada, não tem biópsia de duodeno confirmando e nem tem o marcador sanguíneo confirmando. E muito menos aquela lesão de pele de dermatite herpetiforme. Então esse caso foi altamente esclarecedor, porque foi muito bem escolhido para mostrar aos estudantes que estão nos assistindo a importância de conhecer o básico do exame físico em dermatologia
e ver que a dermatologia é uma especialidade riquíssima e que abrange muitas das doenças da medicina interna, aqui no caso a gastroenterologia. Doutora Lade, mais alguma observação para a gente finalizar? Não, acho que assim, resumindo, isso é atenção à lesão elementar, saber o que é que você está olhando e ver para que rumo você vai levar seu diagnóstico. Agora, uma vez diagnosticada a dermatite herpetiforme, eu acho a parte mais difícil, convencer o paciente da dieta livre de glúten pela vida toda. É isso mesmo. Muito bem. Muito obrigado mais uma vez, Ládia, pelo fantástico caso. E a todos os nossos ouvintes, muito obrigado pela atenção e vamos para a próxima reunião em breve.